Bom dia, Paz do Senhor. Hoje vamos para mais um versículo, mais um capítulo da Bíblia. Hoje nós vamos ler aqui em Gálatas 5. Gálatas 5:13. O versículo 13 fala assim: Porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não uses então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei que se cumpre numa só palavra, nesta amará o teu próximo como a ti mesmo. E se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros, não vos consumas uns aos outros. Essa palavra aqui, estes 3 versículos, ele está falando de nós somos gerados para servir uns aos outros. Ele fala assim, ele fala assim, porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não uses então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pela caridade. Porque esse versículo? Esse versículo ele quer dizer para nós que nós fomos chamados para servir a Deus. Nós fomos chamados para servir uns aos outros. Como servir uns aos outros? Ajudar nossos irmãos. Muitas vezes a pessoa pensa que ajudar é só não. Eu não ajudo porque eu não tenho dinheiro para dar, eu não ajudo porque hoje eu não tenho comida para dar. Muitas vezes você não ajuda, não é só com prato de comida, não é só com dinheiro, você ajuda com a palavra. Muitas vezes a pessoa está cabisbaixo, muitas vezes a pessoa está necessitado, mas não de comida, está necessitado, mas não de vestimenta, está necessitado, mas não de pão e nem de água. A pessoa está necessitado de uma palavra. Às vezes você encontra uma pessoa cabisbaixo e você vai lá e conversa com aquela pessoa, fala de Deus para aquela pessoa e a pessoa levanta a cabeça. É isso que nós somos livres para fazer. Nós somos livres para pregar o Evangelho. Nós somos livres para levar a palavra do Senhor a quem quer que seja. Seja o drogado, seja o ladrão, seja o criminoso, nós estamos livres para levar a palavra do Senhor a quem que seja. Nós temos toda a liberdade. Mas não, nós temos um costume com nós. Ai, fulano é ladrão, eu não vou lá perto dele de jeito, não vou nada. Vou lá pregar a palavra para aquela pessoa. Às vezes a pessoa está precisando só de uma palavra. Assim como diz, as palavras machucam, mas as palavras também libertam. Tem palavra que machuca, mas tem palavra que liberta. Muitas vezes você fala de Deus para uma pessoa e a pessoa diz assim, é verdade, o que a senhora está me falando, ou o que o senhor está me falando, ou o que você está me falando, se for da idade dele, é verdade. Como eu faço para ser igual a você, como eu faço para seguir esse caminho, então aí você vai dizer para ele o que ele faz para seguir aquele caminho. Eu lembro de uma vez que eu estava aqui em casa, quando chegou um menino. A mãe dele é meu amigo, toda a família dele são meus amigos. E ele, nesse dia, ele estava muito drogado e ele chegou aqui chorando. Porque tinha chegado em casa e a mãe tinha botado ele para correr. E ele aqui espraguejando a mãe, dizendo que a mãe não era a mãe. Eu fui lá onde ele estava. Quando cheguei lá, falei de Deus para ele. Eu estava no começo do meu evangelho. Eu tinha começado as minhas doutrinas há pouco tempo. Ainda estava na escola. Mas eu cheguei para ele e disse para ele, você não deve dizer isso com a sua mãe. Por quê? Porque a sua mãe, ela é sua mãe, ela não quer lhe ver no erro. Ela quer lhe ver você feliz, ela quer ver você no caminho certo. E você só faz errado. Então, quando você chega dentro de casa, você chega para discutir, você chega para quebrar, você chega para... Ninguém serve para você, então... Você chega agressivo. Então, a sua mãe, para se livrar de você, ela vai para você também com agressividade, porque ela não tem a sabedoria de mandar você sentar num canto e conversar com você. Mas você não precisa espraguejar sua mãe por isso, pois ela é tua mãe, ela te botou no mundo.
E ele ali baixou a cabeça e ficou sem me responder mais nada. Aí eu perguntei para ele, você ora comigo? Ele foi e disse, oro sim, senhora. Aí eu orei o Pai Nosso com ele. Quando eu terminei, eu fiz, você está melhor? Ele disse, estou bem melhor. Muito obrigado, dona Araci. Pegou na minha mão e disse, você é uma amiga muito boa. Eu nunca vou esquecer disso, porque a senhora não sabe como meu coração estava ferido. E quando a senhora começou a falar, as lágrimas que estavam caindo do meu coração parou. Então, ele não deixou a droga, ele continua na vidinha dele da droga. Mas essa palavra, nesse dia, fortificou o coração dele. Tirou todas aquelas blasfêmias que ele estava dizendo com a mãe. Talvez naquele momento, ele não falou para mim que se arrependeu. Mas talvez naquele momento ele se arrependeu das coisas que ele estava dizendo com a mãe dele, pois ela é mãe dele. Então é isso que nós devemos fazer. Aqui a palavra está dizendo que nós devemos servir uns aos outros. E é como eu estou dizendo, não se serve só com comida, só com bebida, só com água, só com roupa, não. Se serve com a palavra do Senhor. Aí no 14 diz assim, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos querer para o nosso próximo tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Não querer tirar do nosso próximo aquilo que ele não tem. Então vamos a ele, mas vamos para ele de coração aberto, vamos para ele, a ele com a palavra do Senhor, vamos a ele a fortificá-lo. Vamos fortificá-lo. Depois que nós fortificá-lo, aí nós vamos trabalhar com ele de outra maneira, porque ele é nosso irmão. Todos nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus precisam ter orientação de falar com os que estão necessitados. Não é falar de qualquer jeito. É falar com sabedoria e pedir ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria para me falar com essa pessoa, porque eu estou sem paciência, ou eu já não aguento mais ver essa pessoa desse jeito. Às vezes não é nem da família da gente, às vezes é de outra família, mas às vezes é dentro da nossa casa. A gente se impacienta com a pessoa que tem um vício, ou com a pessoa que gosta de roubar, ou com a pessoa que não respeita ninguém, que muitas vezes a pessoa não rouba, a pessoa não fuma, mas não respeita ninguém. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com esse tipo de pessoas, que esse tipo de pessoas são nossos irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, aqui no 15 diz assim, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumas também uns aos outros. Porque esse versículo ele quer dizer que nós não devemos sair mordendo todo mundo, mas não é mordendo com os dentes. É dizendo coisas que a pessoa não precisa ouvir. Muitas vezes porque você está na igreja, você acha que o outro que não está na igreja é um demônio. É esse, é aquele, mas não é. Aquela pessoa, ela precisa da misericórdia de Deus. Você precisa entregar ela todo dia ao Senhor. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Senhor, olha para essa pessoa. Senhor, faz ela enxergar, ou ela enxergar, que o que ela está fazendo é errado. Ela está fazendo isso e isso, Senhor. Não precisa você ir à pessoa e dizer, confessa o nome daquela pessoa ao Senhor, que o Senhor vai te dar cada vez mais sabedoria para tu orar por aquela pessoa, porque eu já falei várias vezes. A oração é a chave de tudo. Então, vamos continuar orando pelos nossos irmãos e fazendo a obra do Senhor aqui na terra, até Ele nos mandar buscar. Até Ele vir nos buscar. É esta palavra de hoje. Fique com Deus e até amanhã. E Deus abençoe a todos vocês.